Você já ouviu falar? Nome complicado, né? Mas olha, acredite, tem muita gente que sofre desse mal, que sofre desse transtorno. Eu recebo hoje ao vivo aqui o doutor André Scardovelli. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Médico da saúde, nosso parceiro aqui no Band Mulher. Doutor, ortorexia, quase que não sai o negócio aqui. Difícil de falar. E é uma doença, o que muita gente não sabe, e eu queria que o senhor falasse pra gente sobre essa doença que está muito presente naquelas pessoas fissuradas no emagrecimento, né? Aquelas pessoas que ali, loucas, digamos assim, para poder perder peso ou então ficar naquele peso ali que acha que é o ideal. Explica pra gente. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Luci. Um prazer bater esse papo aqui com vocês. Prazer é nosso. Então, na verdade, a ortorexia, ela é um distúrbio alimentar, tá? E a preocupação central dela não é exatamente o peso ou as calorias. A preocupação é com a qualidade do alimento. Então, aquele alimento ele tem que ser puro, ele tem que ser saudável, ele tem que ser livre de toxinas ou agrotóxicos. Qualquer coisa que a pessoa escuta que pode fazer mal, ela tenta evitar e ela vai cortando da lista ali de alimentos que ela come, tudo isso que é proibido, que pode fazer mal para o corpo dela. Então, é um transtorno alimentar da classe dos restritivos evitativos, em que a pessoa tem essa obsessão e aí ela... Porque não existe problema em a pessoa querer comer saudável, tá? Mas existe um limite. Tudo em excesso faz mal, como a gente estava falando aqui, né? E aí, quando ultrapassa esse limite e começa a gerar um sofrimento emocional, psicológico, daí que a gente chama de ortorexia. Então, para resumir, é basicamente isso que é a ortorexia. E a gente vê principalmente naquelas pessoas que fazem atividade física, que estão ali na academia, né, para aquele corpo perfeito, né? A gente até separou algumas fotos que a gente vai começar a mostrar aqui, que às vezes a pessoa ela fica tão obcecada, né, que ela deixa de viver, digamos assim, porque deixa de comer, né? Às vezes está ali numa roda de amigos, né? Ah, não vou ingerir isso, não vou ingerir aquilo porque eu saio da minha dieta. E a gente pode, né, sair um pouquinho, mas é claro, né? Tudo com nada de buscar o excesso, né? A gente está vendo aí um prato de salada, muito bonito por sinal, né? E aí nessa segunda foto a gente vê essa obsessão, né, de ficar medindo ali quanto que tem de gordura. Isso às vezes até faz mal, né, doutor? Sim, na verdade, a ortorexia ela realmente acompanha essas pessoas que são mais fissuradas pelo corpo, pela academia, e ela gera esse sofrimento psicológico que a gente falou. Então, um dos sintomas é justamente o que você falou, o isolamento social. Então, essa pessoa ela começa a evitar situações, então vamos supor uma festa de aniversário que vai ter bolo, chocolate, brigadeiro, a pessoa começa a evitar de ir. Então, a vida dela vira um caos porque ela gira em torno da alimentação saudável e todas as outras áreas da vida dela ficam desbalanceadas. Então, é por isso que se torna uma doença com um diagnóstico. E que fique bem claro que a gente não é a favor da alimentação não saudável, Perfeito. Não é isso, né? Mas acho que tem que buscar esse equilíbrio, né, doutor? Exatamente. Igual, como você estava falando, a busca pelo corpo perfeito, Luci, ela é uma armadilha muito grande, porque essa perfeição, ela não existe. Então, se você busca o corpo perfeito, provavelmente você vai entrar num ciclo de buscar cada vez mais e você nunca vai chegar no resultado que te agrada. Por isso que quando a gente começa uma alimentação saudável, uma atividade física, o foco tem que ser o bem-estar e a saúde, e nunca a aparência física. Porque se for a aparência física, você nunca vai atingir esse objetivo. Doutor, a gente está com uma foto aqui, que é essa foto desse abdômen, né? Um abdômen trincado, um abdômen que a gente observa ali que não tem nada de gordura, né? Até, eu não sei o nome desse aparelho. É um adipômetro. Que tá ali tirando, Sim. né? Tá medindo ali. A gente observa que realmente ali só tem pele, né? A pessoa não tem nada de gordura. Essa falta de gordura não é prejudicial também? Então, na verdade, para mulher, eu costumo dizer que mulher com tanquinho não é saudável. Não? Porque por uma questão hormonal... Tô feliz então com a minha barriguinha, viu, Micael? Não precisa ter barriguinha de tanquinho. O percentual de gordura para a mulher, considerado saudável, seria entre os 25% e os 35%. Para o homem, ele pode perder mais gordura porque ele não depende tanto dessa gordura para produzir hormônio, para a parte hormonal. Então, o homem até consegue chegar no percentual de gordura menor, por uma questão estética, também tem um corpo atlético, que todo mundo visa hoje, eu acho.
mas para a mulher não é tão interessante. Então, sim, às vezes, ter muito pouca gordura pode mostrar que a pessoa não é tão saudável quanto parece. E aí, essa questão, né, de faltar gordura, né, da pessoa ingerir alguns alimentos ali, às vezes, limitados, né? Essa pessoa, ela pode se tornar uma pessoa desnutrida? Pode sim. Então, as consequências desse distúrbio alimentar, a ortorexia, são as deficiências nutricionais. As mais comuns são a desnutrição proteica, por uma baixa ingesta de proteínas, a anemia também, por uma baixa ingesta de micronutrientes, de ferro, de ácido fólico. Outra coisa que acontece é o sofrimento psicológico, que a gente já falou, o isolamento social, pode dar problemas intestinais, como a constipação, é muito comum. E outra coisa interessante é que a ortorexia ela é considerada um distúrbio alimentar até que leve, mas ela pode servir de gatilho para distúrbios alimentares mais graves, como a anemia, a anorexia e a bulimia nervosa. Tem muita gente que eu tenho algumas pessoas que eu sigo, né? Até amigos mesmo, que tá ali, né? Ai, tô na minha dieta, não como pão francês e vive só de tapioca. Gente, eu sou nordestina, eu amo tapioca. Mas você comer todos os dias ali só a tapioca com queijinho branco, isso também não quer dizer que a pessoa está sendo saudável, né? É preciso colocar outros nutrientes no café da manhã. Perfeito. Muita gente faz essa substituição do pão pela tapioca achando que está se tornando a pessoa mais saudável do mundo e isso não é verdade, tá? O pão, muita gente culpa ele pelo ganho de peso e ele não é esse culpado todo, tá? A culpa está no excesso do consumo das calorias ali do carboidrato e não exatamente no pão. E quando você vê a tapioca, ela não tem tão menos carboidrato do que o pão. Tá? Uma questão que ficou muito famosa a tapioca porque ela não tem glúten. Então essa onda do sem glúten, do sem lactose ganhou força e as pessoas acham que estão sendo mais saudáveis simplesmente por trocar o pão pela tapioca e muitas vezes não é verdade. A gente tem que analisar o contexto todo da alimentação. A gente tem uma imagem aqui, né? Queria até que o Stallone colocasse no plasma, sinais de anorexia, né? Examina cada detalhe nutricional dos alimentos, só se permite alimentos saudáveis, analisa diariamente o conteúdo nutricional do que comeu, esquecendo o prazer de comer. Foi aquilo que a gente estava falando, isso né? é importante porque a pessoa que tem ortorexia, ela costuma ter uma péssima relação com a comida. E a comida tem que ser prazerosa, tá? É uma coisa desde quando a gente era bebê, né? A amamentação é uma coisa prazerosa, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, quando você perde o prazer da alimentação, é uma coisa que vira muito pesado, você não consegue sustentar isso por longo prazo, vai virar um caos, assim, vamos dizer. Eu costumo dizer, os meninos até me chamam de Magali porque falam que eu gosto de comer, né? Mas é um dos prazeres da vida, de viver, é justamente o poder comer, né? E a gente comer aquela comida gostosa, né? Inclusive aqui um dos sintomas, ter dificuldade em comer a refeição preparada pelos outros, né? E a pessoa se limita a comer somente aquilo que ela prepara. Porque ela não sabe exatamente como foi feito esse preparo, se usou algum tempero, alguma coisa que não pode, se tem glúten, se tem lactose. Então ela fica desconfiada. Um baconzinho ali para fazer, exatamente. Se colocou uma quantidade de óleo a mais, né, no que a pessoa tá ali limitado, né? Às vezes óleo de soja, eu não como óleo de soja, só óleo de girassol. Então tem tudo isso também, que é isso que o senhor falou, né? É isso que você disse, trouxe pra gente. A pessoa, ela se limita e viver naquele mundinho ali de só comer o que ela mesma preparou, né? Ela elege alimentos proibidos, tende a cortar todos eles e aí quando ela ingere por acidente ou por alguma compulsão que ela teve, ela se sente muito culpada e se frustra muito, isso gera um sofrimento emocional muito grande e é aí que as pessoas têm que procurar ajuda. Quando começa esse sofrimento emocional, você percebe que a qualidade de vida está sendo afetada por essa preocupação excessiva, porque é um tipo de TOC, de transtorno obsessivo compulsivo. Então gera muito sofrimento. Quais seriam esses alimentos proibidos? Depende, cada pessoa faz uma lista, mas o que entrou muito na moda são os alimentos com agrotóxicos, toxinas, então os com glúten, com lactose, que muita gente acha que é inflamatório por si só, mas na verdade depende de uma série de outros fatores, não é inflamatório para todo mundo. E as pessoas tomam essas informações, meias informações, que a gente costuma falar que é o terrorismo alimentar, né? Tá cheio disso na internet. Então a pessoa posta lá, ovo faz mal, e daí a pessoa acredita naquilo e corta o ovo, entendeu? Então é esse terrorismo alimentar que a gente tenta combater. Doutor, a gente vai continuar nosso bate-papo aqui,
Mas antes a gente vai fazer uma pausa, a garganta ficou seca, tomar uma aguinha aqui. Enquanto a gente vai para o intervalo, vai mandando sua dúvida aí. Tem alguma dúvida? Tem algo que você quer saber? O Bandzap já está aí na tela, é o 99701-8500 DDD 18. Manda sua pergunta que o Dr. André Scardovelli vai responder para a gente. Pausa é rapidinho e a gente já volta. Band Mulher de volta, recebendo hoje o Dr. André Scardovelli falando sobre ortorexia. Doutor, já vou aproveitar e vou pedir para o senhor explicar para a gente a diferença entre ortorexia e vigorexia. Perfeito, Lucy. Os dois, eles têm componentes do TOC, do transtorno obsessivo. A grande diferença é que na ortorexia, a preocupação central é com a qualidade dos alimentos e com a alimentação ali em si, e na vigorexia a preocupação central, o que incomoda a vida da pessoa é a preocupação excessiva com a aparência física, então com o espelho. Então ela sempre acha que não está no peso adequado, ou no caso dos homens, sempre acha que tem menos massa muscular do que deveria. Uma está ligada com a outra, então? Sim, muitas vezes uma acompanha a outra. Lógico que a gente consegue diferenciar os diagnósticos, mas muitas vezes uma pode vir acompanhada da outra, sim. Bom, a gente estava falando, né, dos sintomas, né, de como a pessoa ela fica ali obsessiva, né, ela fica naquela obsessão de tentar controlar tudo que come, tudo que ingere, né? E aí, doutor, entra a questão, o que isso, além dessa questão mental, psicológica, da pessoa se limitar também, às vezes, de não socializar, o que mais que isso pode acarretar na questão da saúde da pessoa? De ficar ali controlando, nessa obsessão de querer se alimentar de maneira, não vou dizer saudável, porque se alimentar de maneira saudável é o ideal, mas essa obsessão, o que isso pode causar para a pessoa? Tá, então, para deixar bem claro, a alimentação saudável ela é essencial para uma qualidade de vida. Tá? Não tem nada de errado em buscar uma alimentação mais saudável. O problema é exatamente esse, quando ultrapassa esse limite e começa a gerar esse sofrimento social, psicológico, que vai levar a pessoa a primeiro se isolar, vai levar a pessoa a ter pensamentos obsessivos. Então são pensamentos que ficam ali acompanhando a pessoa o tempo inteiro. Então ela estaria aqui pensando no que ela vai almoçar, no que ela vai jantar amanhã. Ai meu Deus, eu tenho um compromisso, eu tenho que levar minha marmita, senão não consigo. Então tudo isso gera esse sofrimento, um estresse excessivo, pode levar a distúrbios como a ansiedade, a depressão. E a pessoa, o problema é que é muito subdiagnosticado. Então a pessoa não costuma procurar ajuda por esses sintomas. E aí vai se arrastando, se torna casos cada vez mais graves. E aí quando a gente pega para tratar, já está bem mais difícil do que se fosse tratado logo no começo. Então, basicamente isso. Tem perguntas chegando aqui pra gente. Ele não deixou o nome e a cidade, mas mesmo assim a gente vai fazer aqui, ó. Gostaria de saber qual que é a alimentação saudável. Isso acho muito abrangente, né? Todo mundo pergunta, qual que é a dieta mais saudável? Existem várias dietas da moda, né? Low carb, cetogênica, não sei o que lá. Toda hora aparece uma dieta e todo mundo pergunta qual que é a dieta mais saudável. Então, a dieta saudável é aquela que tem uma quantidade de nutrientes equilibrada, que nutrem o seu corpo, que não tem excesso de calorias, que você consegue manter um peso saudável com essa alimentação e que não tem nenhum alimento que você tenha uma alergia. Por exemplo, tem gente que tem alergia ao glúten, tem doença celíaca, não pode comer glúten. O que é diferente daquelas pessoas que ficam bitoladas ali em tentar Exatamente. tirar, né? Então, para cada pessoa existe uma alimentação saudável, mas basicamente é aquela alimentação que permite você ter uma saúde ótima, geralmente sem o excesso de calorias. Que uma alimentação, muita gente fala dieta anti-inflamatória. Dieta anti-inflamatória é toda aquela que você reduz o seu consumo de calorias e se mantém num peso saudável, isso diminui a inflamação do seu corpo. Mas muita gente atribui isso a alguns alimentos e aí que está o problema. Mais uma pergunta chegando aqui. Luci, meu filho tem 14 anos, ele não gosta de legumes, salada, feijão também não. Come só o caldo em cima do arroz. Pergunta para o doutor se isso prejudica a saúde dele. É a Nicilene Amorim de Tarabai participando com a gente. Então, na verdade,
as crianças, elas costumam não gostar dos alimentos por uma questão do paladar e por uma questão assim do meio social que ela está. Então, provavelmente não foi introduzido na hora correta esse tipo de alimento. Então, se você deixa para introduzir só quando a criança está adolescente, muito provavelmente ela não vai gostar do gosto das verduras, porque ela já começou ali tomando Coca-Cola, já começou tomando alimentos ricos em açúcar, e aí quando você come uma verdura, não tem essa palatabilidade toda, e a criança fala, isso aqui não tem graça, não tem gosto nenhum. E aí ela começa a não gostar de determinados alimentos. Pode fazer mal a longo prazo, tá? O consumo de verduras, vegetais, ele é essencial para você manter uma dieta balanceada. Então, a longo prazo, se ela nunca comer, ela provavelmente vai ter prejuízo na saúde. Mas a introdução pode ser feita devagar. A gente está falando aqui de ortorexia e, claro, a gente não tem como não perguntar. Existe tratamento para isso? Existe sim. Então, muita gente não sabe, mas a ortorexia ela tem que ser tratada de uma maneira multidisciplinar. O que é isso? Então, não é só um profissional que vai olhar para essa pessoa. Essa pessoa ela tem que ser olhada por, no mínimo, 3 profissionais. Tá? Quais são esses profissionais? Então, o médico, para avaliar a questão da desnutrição, dos exames de sangue, se tem alguma alteração, algum comprometimento. O nutricionista, para muitas vezes fazer orientação alimentar, uma espécie de reeducação alimentar, dar informação para essa pessoa, que muitas vezes ela está se baseando em informações das redes sociais, que não são verdades completas, e principalmente um psicólogo, tá? Porque muito disso tem início numa causa psicológica ou emocional. Então, o psicólogo ali tentando identificar da onde vem essa compulsão, essa obsessão, é essencial para a gente tratar esse paciente. E é aquilo, né, gente? A gente sempre fala isso, que às vezes a rede social, a internet, ela ajuda, mas ela também acaba atrapalhando bastante. Procurar sempre orientação médica, não ir nessas modinhas, né? E Perfeito. Principalmente para quem tem filho em casa, ficar observando também que às vezes a gente, né, tem ali nosso filho que começa uma dieta, quer tentar encontrar o corpo perfeito, mas ficar de olho, né? E nada em excesso, gente, faz bem, não é mesmo, doutor? Perfeito, Lucia. Acho que você falou e disse agora. As redes sociais, elas prestam um serviço e um desserviço ao mesmo tempo. E essas meias informações, essas informações muito rápidas, acabam mais confundindo do que ajudando a gente. E é por isso que a gente tem que sempre procurar um profissional especializado. Na dúvida, procura um nutricionista, um médico da saúde, né? Nada de ir por achismo e achar, tô arrasando, porque às vezes não tá. Doutor, obrigada pela participação do senhor. Obrigado, aqui. Uma boa Lucia. tarde para o senhor. Foi um prazer. Boa tarde para você e para todo mundo aí em casa também. Obrigada.